Nesse vídeo eu decidi analisar a carteira do Bruno Perini, criador do canal Você Mais Rico aqui no YouTube e com certeza conhecido pela maioria de vocês. Boa parte da carteira dele está pública lá no canal dele nos quadros Viver de Ações, onde ele mostra as ações que ele coloca na carteira, e Viver de Fundos Imobiliários, que ele faz a mesma coisa só que com fundos. Será que o Bruno está investindo bem? Será que a gente aqui do Clube do Valor faria igual de acordo com a nossa filosofia? Bom, para te contar tudo isso eu vou convidar o meu sócio e fundador do Clube do Valor, Ramiro Gomes Ferreira, já que a gente analisou essa carteira junto, para ele te contar um pouco mais sobre as nossas conclusões. O legal do mercado é que não existe o certo ou errado, existem as formas de enxergar os métodos que se seguem aqui. Eu vou explicar por que eu mudaria se eu tivesse no papel dele e o porquê. E conhecendo duas formas diferentes de investir, você só tem a ganhar. Então presta muita atenção porque eu vou fazer primeiro uma análise macro, mostrar como é que está a composição mais ou menos da carteira do Bruno, o que a gente tem de informações públicas sobre ela. Eu vou te explicar por que ele investe dessa forma, eu vou te explicar o que eu mudaria nessa alocação macro e o porquê, e depois vou fazer alguns comentários sobre a parte mais micro. Esse é um vídeo bem importante de você não tirar de contexto, assistir até o final para entender todos os pontos e aprender mais com duas visões um pouco diferentes de investimentos. Então vamos começar aqui com uma sequência de stories do Bruno que ele mostra a composição macro da sua carteira. Dias atrás ele mostrou que 83% da carteira dele estava alocada em Bitcoin, ó, vou deixar aqui o print dos stories, e depois ele explicou um pouco mais sobre isso, dá só uma olhada. Não, porque 80 não é 100, e além disso tem outro ponto também, que eu já citei várias vezes, alguns não lembram, outros estão chegando agora, então talvez não saibam. Mas esse valor que está alocado é o meu dinheiro no mercado financeiro. E nem todo o meu dinheiro está no mercado financeiro, porque nem só de mercado viverá o homem. Então a maior parte do meu patrimônio se chama Grupo Primo. Então basicamente com essa informação e somando a ela as informações que ele traz aqui nas séries de vídeo, como vivendo de renda com ações ou vivendo de renda com fundos imobiliários, eu vou partir do pressuposto que a carteira dele tem essa composição, 80% em Bitcoin, 11% ações Brasil e 9% fundos imobiliários. Detalhe, a carteira dele no mercado financeiro, e aqui eu vou fazer comentários sobre isso, mas antes você está assistindo esse vídeo aqui, provavelmente pelo dia 20, 21, 22 de setembro, e a gente está nos últimos dias com vagas abertas para o Mestres do Capitalismo, a experiência mais completa que eu já criei, que nós já criamos aqui no Clube do Valor, sobre educação financeira, traz conhecimentos de 3 grandes áreas: a área de organização e planejamento financeiro, a área de geração e aumento de renda e a área de investimentos. Aperta aqui no primeiro link na bio para saber mais sobre isso. Enquanto isso, vamos voltando aqui para a alocação macro do Bruno, que é a parte mais importante, tá? Numa visão de uma carteira, e não por uma opinião minha, mas sim por uma opinião desse cara aqui, o Roger Ibbotson, autor de vários livros relevantes no mercado, professor de Yale, que num estudo em que ele foi atrás de entender o que determina a performance de uma carteira, ele concluiu que a sua alocação de ativos explica 90% da performance de uma carteira de investimento. Esse é o gancho perfeito para falar que o método que a gente segue aqui no Clube do Valor, que a gente chama de sistema de alocação estratégica, ele se baseia em, primeiro, a gente desenhar uma alocação de ativos para o investidor. Aqui estou trazendo um exemplo na tela, né, uma alocação mais arrojada, com 75% de peso em renda variável e 25% em renda fixa. Um detalhe aqui, tá, é que a alocação vai variar de pessoa para pessoa com base nos objetivos de cada pessoa e com base na tolerância ao risco de cada pessoa, mas começa, né, pelo desenho de uma alocação de ativos clara, para depois fazer o que a gente chama de rebalanceamento, que é a cada 3 meses dar uma olhada em como é que está a tua carteira, comparar ela com a alocação-alvo e fazer os ajustes necessários, seja usando novos aportes para comprar as classes de ativos que estão com peso inferior ao alvo, seja vendendo classes de ativos que estão com um pouco mais de peso do que o alvo para comprar classes com peso inferior. E falando da carteira do Bruno, nesse momento, a macroalocação dele está extremamente concentrada em Bitcoin. E ele explica os motivos para isso. É muito importante você entender os motivos para não sair copiando e eventualmente cometer um erro, que é correr um risco excessivo com o seu patrimônio. Os motivos que o Bruno explica são, primeiro, parte relevante do patrimônio dele, de fato, são as ações que ele tem do Grupo Primo. É que não tem como eu precisar qual o tamanho da participação dele ou quanto valeria o Grupo Primo, mas com certeza a parte relevante do patrimônio dele de fato são as ações do Grupo Primo, que é uma empresa que está exposta ao Brasil, principalmente, com os riscos do Brasil, principalmente. Depois, ele comentou que tem vários imóveis no Brasil que estão localizados no Brasil e não tem como levar para outros locais, e que por isso ele quer manter na parte de investimentos um peso maior em ativos que estejam atrelados ao exterior. E o Bitcoin, ele é uma moeda, ou uma commodity, um ativo que é dolarizado. E além disso, eu tenho também imóveis no meu patrimônio. Fora fundos imobiliários, imóveis físicos aqui no país. Porque no meu patrimônio líquido, eu busco ter muito mais exposição
ao mercado internacional do que ao mercado nacional. E aqui entra a beleza do mercado financeiro, né? Ele tem uma alocação de ativos bem diferente aqui da maioria das alocações dos nossos clientes no Clube do Valor. Ninguém tem uma concentração tão alta num ativo tão volátil. A alocação dele provavelmente é muito diferente da maioria das alocações dos clientes da Portfel, empresa de consultoria do Grupo Primo. E além disso, ele segue uma metodologia um pouco diferente. Para isso eu te explicar como é que a gente segue a estratégia de alocação de ativos e como é que ele segue a estratégia de alocação de ativos, antecipando que não tem o certo ou errado, são formas diferentes de se investir. Então, como a gente faz é seguir uma linha de alocação de ativos chamada de Constant Mix. O que é o Constant Mix? Como eu mostrei agora há pouco, a gente desenha uma carteira ideal para cada cliente e a gente busca manter esse mix de classes de ativos constantes. Como a gente faz isso? Cada 3 meses promovendo o rebalanceamento. Por que a gente segue essa linha? Porque eu acredito que a partir do momento que tu identificou o perfil de risco de uma pessoa, tu tem que estar trazendo a carteira dela de volta para o nível de risco que ela tolera ter, que ela deseja ter para ter o maior potencial de retorno. Então, por exemplo, no mercado de alta muito forte de renda variável, as carteiras aqui dos nossos clientes elas vão ficar com peso maior em renda variável do que o alvo, do que o risco que esses clientes tolerariam ter. Então, até para controlar o risco, a gente tem que reduzir um pouco essa exposição. Assim como em períodos de queda do mercado, esses nossos clientes vão perder peso em ativos mais voláteis, em ativos com maior risco, e a carteira vai ficar mais conservadora do que ela deveria ser. Por isso a gente vai lá e compra mais. Já o Bruno ele segue uma linha que dentro da estratégia de alocação de ativos é chamada de buy and hold, tá? Que não é o buy and hold no sentido de comprar uma ação e nunca mais vender ela, comprar um ativo e nunca mais vender ele. E o Bruno tem planos de vender Bitcoin. Mas a linha do buy and hold na estratégia de alocação de ativos é uma linha de você ignorar o rebalanceamento. Você não promover o rebalanceamento porque uma classe de ativos ganhou muito peso ou perdeu muito peso. Fazendo todas as alterações na carteira depois da montagem dela, dando peso majoritariamente para a compra de ativos. E é exatamente isso que ele comenta aqui nesse trecho do podcast com os Irmãos Dias, podcast bem bacana. O Bitcoin caiu a $16 mil. Eu comprei bastante naquela época. Cheguei aos 20%. Só que ultrapassei um pouco aquilo. No final aquilo foi crescendo e hoje o que a gente tem é que ele está ocupando quase 80%, eu fui comprando. Então, o que ele falou? Pô, o peso-alvo dele em Bitcoin era de 20% da carteira e na última queda maior do Bitcoin ele foi comprando mais e comprando mais, foi ultrapassando um pouco o peso e com a alta recente do Bitcoin ele ganhou proporção na carteira e chegou lá até 80 e poucos por cento. E manter esse ativo com peso muito grande é uma linha um pouco diferente da que a gente segue, porque eu acredito que é bom você ir realizando um pouco o lucro naqueles ativos que estão crescendo bastante, para que justamente sua carteira não assuma um perfil de risco maior do que o desejado. No caso, a carteira do Bruno, ele tá com um risco bem elevado, um potencial bem alto, mas também com um risco bem alto. Agora um disclaimer, para ele isso funciona, né? Ele vive do mercado financeiro e tal, e há quanto? 7, 8 anos produzindo conteúdo sobre o mercado financeiro. Ele é sócio de uma empresa no mercado financeiro. E ele sabe que essa concentração excessiva em Bitcoin, ela não é saudável, ela traz riscos, inclusive ele deixa claro que não vai ser assim para sempre. Um outro ponto também que é importante salientar é que essa exposição, ela não é uma exposição que eu sempre tive. E nem que eu sempre terei. Eu não sou o Michael Saylor que disse que nunca vai vender Bitcoin. Eu vou vender Bitcoin. Tem um momento onde eu farei isso, os alunos do Viver de Renda, até a turma 25, para 26 eu não expliquei isso ainda, mas eles sabem quando eu irei vender. Tá? Eu tenho lá meu critério, já expliquei isso em aulas, e aí nessa hora a minha exposição ela vai caminhar para níveis historicamente mais baixos, mais parecidos com o que eu tinha no meu portfólio antes desse último. Então ele sabe que ele está com um peso muito excessivo, ele sabe que ele vai reduzir esse peso, seja quando o Bitcoin bater um determinado valor e ele realizar as vendas, como ele deixa ali subentendido na fala, seja se o Bitcoin despencar e perder peso na carteira dele. Basicamente ele sabe muito bem o que ele está fazendo, né? Os pontos que eu teria que alertar aqui você sobre o risco, ele mesmo comenta, né? O risco de estar concentrado numa classe de ativos altamente volátil, que é reduzido bastante pelo fato de ele ter vários imóveis, ele ter uma participação numa empresa bem valiosa, de ele ter uma carteira grande de renda fixa, uma reserva turbinada aí para o curto prazo, como ele comenta em outros vídeos. O principal ponto aqui em que a gente pensa um pouco diferente é sobre ter mecanismos que limitem pesos excessivos na carteira. E por que eu digo isso? Porque aqui no Clube do Valor eu percebo que os meus clientes passam a se interessar mais em Bitcoin quando o Bitcoin está em alta. Se eu fosse um entusiasta do Bitcoin, entusiasta desse investimento, eu procuraria aumentar minha posição ou montar minha posição em períodos de baixa. Só que não é bem isso que acontece. Você cruzar aqui o interesse sobre o termo Bitcoin com a cotação, as
Você pode ver aqui, por exemplo, tá, que o termo Bitcoin teve o seu pico de interesse em março de 24. Pode ver que a cotação teve o seu pico em março de 24 e de lá para cá ela tá meio que no 0 a 0. Na média isso acontece no mercado financeiro, as pessoas se interessam mais por um investimento quando ele está performando muito bem. Por isso é importante você ter mecanismos para limitar a exposição a investimentos de mais risco, para não cometer o erro de comprar só aquilo que está na moda, depois aquilo cai, você perde o interesse ou desfaz a alocação. E o que eu estou falando aqui não vale só para Bitcoin, tá? Vale para qualquer ativo. Aqui com os nossos clientes a gente procura evitar que uma ação da carteira tenha um peso maior do que 3%, que um fundo imobiliário tenha um peso maior do que 3%, que uma debenture, né, um ativo de renda fixa com risco de calote, tenha mais do que 3% de peso. E isso protegeu a carteira dos nossos clientes em várias ações, fundos imobiliários que caíram bastante. Assim como adotar essa estratégia teria protegido o investidor entusiasta com novas tecnologias, de novas tecnologias, novas teses que não se mostraram verdadeiras e cujos preços caíram bastante, né? Como aconteceu recentemente com NFT, metaverso, ou com algumas criptos mais famosas, tipo aquela Terra Luna, que se não me engano despencou, tinha muita gente falando. Eu sei que muitos podem pensar, não, mas tá comparando banana com laranja, são coisas diferentes. E é claro, um ativo é sempre diferente do outro. E olhando em retrospectiva fica fácil explicar, fica fácil de olhar para NFT e falar, poxa, era uma loucura tá pagando uma fortuna em foto de macaquinho em JPEG. Mas na época tinha muito entusiasta que tinham bons argumentos por trás de defender NFT, metaverso, outras criptos que foram mal. Tinha um racional por trás que não se provou verdadeiro, pelo menos não até agora. Por isso eu acredito que para o investidor pessoa física comum é muito importante ter esse mecanismo de controle. O investidor focar muito mais em preservação do que multiplicação patrimonial em seus investimentos no mercado financeiro. Quando eu falo PFC, o investidor pessoa física comum, não tem que ser justo. O Bruno Perini fala a mesma coisa. Fala que investir dessa forma não é para qualquer um. E é uma frase do Mises que o homem rico ele pode se dar o luxo de adotar caminhos insanos por muito mais tempo do que aquele que não é rico. Então, não é todo o meu patrimônio que 80% disso está no Bitcoin, porque uma parte do meu patrimônio é minha participação no Grupo Primo. Depois disso, eu ainda tenho imóveis, né? Ainda tenho um dinheiro que eu não conto na carteira, que é uma liquidez que eu deixo para caso uma eventualidade venha acontecer. É uma reserva de emergência turbinada, digamos assim. E com isso, mesmo que o Bitcoin vá a zero, que eu não sei como isso poderia acontecer, mas não é porque eu não sei que não pode vir a acontecer, eu me machucaria, mas eu não iria à ruína. Então não é para o pessoal observar isso que eu estou falando e pensar, meu Deus, ele está com tudo isso, então deixa eu vender minha casa, né? Vou pegar dinheiro no banco a juros de 4% ao mês, porque se o negócio vai dobrar, no final do ano vai valer a pena. Não, não é isso. Fica claro, né, que ele acaba sendo muito responsável, né, com as opiniões dele e entende que isso não é para qualquer um. E no caso dele, é muito provável que esses 83% em Bitcoin, na prática, representem, sei lá, 5, 6% da carteira total dele, do patrimônio total dele, considerando imóveis, considerando participação no Grupo Primo. O que torna algo bem mais factível e bem mais alinhado a um bom controle de risco. Tentando sintetizar aqui, tá? O que eu mudaria? Primeiro, estabeleceria um limite de 3% para cada ativo individual na carteira. Segundo, eu seguiria a estratégia de alocação Constant Mix. Eu sigo, né? Seria meio incoerente eu falar aqui, não, eu faria igual. Pô, faço diferente com a minha carteira. E o terceiro ponto que eu não abordei é que para essa alocação no exterior, eu colocaria mais peso em ativos mais testados pelo teste do tempo, como ações norte-americanas. Ações norte-americanas estão aí desde os anos 1800. Esse gráfico aqui, e eu extraí desse livro aqui, tá? O Stocks for the Long Run. Ele mostra como nada nesses 200 anos rendeu mais do que ações norte-americanas. Mostram que acaba sendo uma classe de ativos com menos riscos no longo prazo do que cripto, do que Bitcoin, que é uma classe emergente, começou a ganhar mais liquidez ali em 2015, 16, tem cerca de 10 anos. Ela não passou por uma crise severa ou por uma década muito ruim, como foi a década de 2000 para investimentos de risco no exterior. E, no meu ponto de vista, ações norte-americanas se encaixam melhor no conceito de efeito limpo. Então esses aqui são todos os comentários sobre a macroalocação, e o que eu fiz aqui é um pouco parecido, uma versão mais enxuta do que os especialistas aqui do Clube do Valor estão fazendo de forma gratuita com meus seguidores aqui no YouTube, em sessões totalmente gratuitas de análise e diagnóstico de carteira. São sessões em que a gente entende teus objetivos, entende teu perfil de risco, olha para como está investindo e comenta, olha, o que a gente faria diferente com a nossa metodologia e por quê? Sem que a gente se posicione como donos da verdade, mas para te trazer uma segunda opinião que, se você gostar, ao final dessa reunião você vai poder nos contratar para te ajudar a tomar melhores decisões de investimento. Se você quiser passar
passar por uma sessão de análise de carteira, tem que preencher um rápido formulário de aplicação, demora menos de 1 minuto para preencher. Esse é o segundo link aqui na descrição ou o link deste card aqui. Enquanto você vai fazendo isso, vamos aqui olhar para a análise micro da carteira do Bruno. Isso aqui ele mostra publicamente, bem aberto, né? Ele tem uma parte em ações, majoritariamente em ações brasileiras, um pouquinho ali de VVB11 e uma parte também em fundos imobiliários com 8 ativos. Aí aqui, de forma geral, ele tem uma diversificação micro muito boa. Nenhum ativo tem um peso muito relevante dentro dessas carteiras individuais. Ele tem a tese de gestão ativa, ele acredita que você consegue escolher ativos que vão superar o seu benchmark, que é muito alinhado com a forma com que a gente pensa. Como o Brasil é um país de educação fraca, o que acontece é que o pessoal não sabe interpretar. Então, se você tem pouca gente, e essa pouca gente, né, ainda menor o número de pessoas que são mais esclarecidas quanto àquilo que vai fazer, então é mais fácil você ganhar do mercado aqui. Porque a média dos investidores está fazendo besteira. A gente também tem as nossas estratégias, como a estratégia das ações mais baratas da bolsa, a máquina de dividendos, estratégia de momentum, que a gente aplica na carteira dos nossos clientes. E já quando ele vai investir no mercado internacional, ele comenta que prefere investir através de ETFs. E lá fora eu não invento muito não, eu simplesmente vou comprar ETFs. Porque eu acho que é um mercado onde é muito difícil você conseguir gerar o alfa, né, o retorno descorrelacionado do mercado. O que está super alinhado com a minha forma de pensar, é a forma mais simples de se investir no exterior, é via ETFs. Eu publiquei, inclusive, recentemente um vídeo bem completo sobre o ETF VVB11, recomendo que você assista, vou deixar o link dele aqui também. E não adianta ficar aqui esmiuçando ação por ação da carteira dele, porque o peso na carteira de investimentos acaba sendo realmente pequeno, né, que é uma carteira muito concentrada ali em cripto, como eu comentei bastante aqui ao longo do vídeo, e na carteira global dele, considerando a parte de curto prazo, considerando a participação no grupo primo, considerando os imóveis, o peso ainda é menor. As linhas gerais que a gente vê ali são ações de empresas em setores perenes, com peso bem controlado em cada. É que ele deve ter um racional muito bem embasado para explicar cada uma dessas compras. E aí, trazendo aqui para a solução, o que eu faria? Eu faria exatamente o que eu faço na minha carteira. Definir uma alocação de ativos alvo e seguir essa alocação, faça chuva ou faça sol. Em condições normais, o Bitcoin ele teria que ter mais ou menos 20% da carteira. Aí você teria outros 80%. Então, me colocando no lugar dele, né, que é um entusiasta em cripto, entusiasta em Bitcoin, sabendo que o meu limite ali seria 20%, eu traria essa posição de volta para 20%. Eu acredito que ele tenda a fazer isso em breve. Não sei quais são os gatilhos que ele vai ter que passar para fazer. Claro que ainda fica muito acima da regra dos 3%, que quem te segue no clube, mas o fato é que o resultado da carteira do Bruno está sendo muito bom, ele tem suas convicções, ele sabe que ele não está tão concentrado quanto parece quando tu vê o gráfico ali, por conta dos seus outros ativos. Cara, é um baita investidor, é um cara que eu gostei muito, bom amigo que eu fiz nessa jornada. Espero que você tenha curtido desse vídeo, espero que tenha te ajudado a comparar diferentes formas de enxergar o mercado, de pensar o mercado. Se você gostou, deixe teu comentário aqui. Se quiser ter uma ação de análise de carteira conosco, o link vai estar aqui. Aqui eu vou deixar o link de vídeo bem complementar a esse, em que eu comento sobre a carteira do Charlão. Um grande abraço e até mais.